Por muito tempo, a história da psicologia olhou para a mente humana quase tipo com a mesma frieza pragmática que um mecânico olha para um motor de carro, né? Sim, com certeza. Aquela coisa bem técnica mesmo. Exato. O consenso parecia ser o de que existe um manual de instruções ali, um conjunto previsível de engrenagens biológicas, condicionamentos de comportamento. Se o carro começa a engasgar, bom, basta o terapeuta mergulhar no histórico do veículo, encontrar a peça defeituosa lá no fundo do inconsciente, apertar os parafusos corretos e pronto, o motor volta a funcionar. A visão clássica, né? Pois é. Mas, olha, ao mergulhar nos artigos e nas pesquisas que formam a base do nosso papo de hoje, esse capô do carro, cara, ele simplesmente desaparece da nossa frente. Some completamente. O manual de instrução some junto com o capô. E isso, assim, não é um acidente, é o pilar de uma ruptura gigantesca. Em vez de investigar o motor enguiçado que precisa de conserto técnico, a imagem que emerge de todo esse material de base é de um ser humano desprotegido. Nossa, sim. Tipo, no meio de uma tempestade assustadora, tentando desesperadamente decidir para qual direção caminhar, sabe? Sabe o que me chamou muita atenção ao ler essa literatura? É o tamanho da confusão e da briga interna nesse campo. Porque, para quem está nos acompanhando, a gente está lidando com a chamada terceira força da psicologia. Exatamente, o grande movimento que rejeitou a ideia de que somos apenas máquinas complexas. Os ratos de laboratório respondendo a estímulos, né? Eles jogam toda a luz na experiência consciente, na nossa liberdade, na percepção da realidade e, claro, no sentido da vida. Só que o meio acadêmico e até mesmo profissionais da área frequentemente jogam todos esses conceitos no mesmo balaio. O que é um absurdo. Como se fossem versões diferentes da mesma ideia. Isso, além de ser um erro teórico grosseiro, resulta num erro clínico monumental, sabe? A densa pilha de artigos que estamos analisando hoje cobre tanto as raízes filosóficas europeias, gigantes como Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Søren Kierkegaard. Pesos pesados. Muito. E cobre também as ramificações em grandes escolas clínicas de psicoterapia, tipo a logoterapia do Viktor Frankl, a gestaltterapia do Fritz Perls, o psicodrama do Jacob Levi Moreno e a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. É muita gente. Sim, e o grande desafio intelectual aqui é justamente mapear as fraturas entre elas. E fica muito claro que a nossa missão nesse mergulho de hoje não é tipo listar biografias ou ficar recitando um glossário de termos difíceis. Ninguém quer isso. Nós precisamos entender os pontos de atrito, as zonas de conflito. Com certeza, porque a prática muda completamente. Exato. Porque as divergências filosóficas que essas teorias têm sobre o que significa fundamentalmente ser um humano, bom, elas ditam regras completamente diferentes e até opostas de como um terapeuta vai agir diante de alguém sentado ali no sofá dele em sofrimento profundo. Para entender a gravidade dessa ruptura, a gente precisa voltar o relógio para a Europa do início do século XX. Foi quando a filosofia decidiu simplesmente implodir as certezas sobre como o ser humano percebe e acessa a própria realidade. É aí que entra o Edmund Husserl, né, e o nascimento da fenomenologia. Porque os textos explicam que o Husserl via a ciência mecanicista e os modelos psicológicos causais da época como muito limitados. Cegos, na verdade. Cegos para a verdadeira natureza da nossa experiência. Então, o Husserl elabora a fundação de todo esse movimento ao propor um método que ele chama de redução fenomenológica. A famosa EPOCHE. Isso, EPOCHE. A premissa é super radical, sabe? Para entender a consciência humana, o analista não deve buscar o porquê histórico de um sintoma. Ele tem que focar em como o fenômeno aparece ali no momento presente. A EPOCHE exige que o observador coloque temporariamente entre parênteses todas as suas teorias prévias, preconceitos, axiomas científicos e até julgamentos morais. É como se ele tentasse dar um pause na bagagem dele, né? Exatamente. O esforço é tentar isolar a experiência num estado puramente transcendental, observando a coisa em si. Certo. Eu entendo o rigor disso como estudioso do tema. Mas olha, a literatura sobre o discípulo mais famoso dele,
O Martin Heidegger indica que esse conceito de isolar o mundo não durou quase nada. Durou muito pouco mesmo. O Heidegger dá um verdadeiro cavalo de pau na fenomenologia e, empurra o ônibus inteiro para a beira do abismo existencial. Lendo sobre essa transição entre os dois, eu pensei numa forma de visualizar a divergência. Posso jogar a analogia aqui? Manda bala, vamos ver. Vamos empacotar isso. O Husserl estava tentando entender o comportamento de um peixe. Para fazer isso de forma pura, ele tira o peixe da água, coloca o animal numa mesa esterilizada de laboratório e examina as escamas sem as interferências do ambiente. Tá, e o Heidegger? O problema é que o Heidegger olha para isso e diz que esse método é um delírio, porque é impossível entender a realidade do peixe sem estudar também a água em que ele está mergulhado, já que, em termos de experiência de vida, a água e o peixe são inseparáveis. Faz sentido. O que é fascinante aqui é que essa analogia é perfeita. A consequência teórica dessa crítica hegeliana, ela simplesmente destrói aquela neutralidade clínica anterior. O conceito central que o Heidegger introduz é o Dasein. Que a galera traduz como o ser aí, né? Isso. Ele argumenta que não existe um eu abstrato, encapsulado dentro de um crânio, que fica ali, apenas assistindo a um filme projetado pelo mundo exterior. A condição humana ontológica é inescapavelmente o estar no mundo. Ou seja, nós e o mundo somos uma coisa só. Exato. A consciência e o ambiente coexistem e se codeterminam de forma fática, nua e crua. E o impacto disso, foi muito além da filosofia pura. Os arquivos históricos mostram que o Heidegger dedicou uma década inteira da vida dele ministrando os seminários de Zolikon. Direto para turmas de médicos e psiquiatras, né? E isso me chamou a atenção. A intenção dele era provar clinicamente que o sofrimento emocional ou a angústia não são curtos-circuitos num sistema nervoso isolado. De jeito nenhum. Porque se a pessoa não é uma entidade separada do ambiente, o modelo terapêutico não pode mais ser o de um investigador procurando a raiz de um defeito para consertar ali, isoladamente. A prioridade tem que ser investigar os significados que aquela pessoa está criando para suportar ser arrastada pelos acontecimentos ao redor dela. Exatamente isso. O paradigma clínico muda da explicação diagnóstica, onde a gente encaixa sintomas em caixas e manuais. Que era o padrão da época. Totalmente o padrão. E muda para a compreensão fenomenológica de como aquele indivíduo específico experimenta, habita e significa a sua própria dor. Só que o desenvolvimento dessa profundidade toda europeia sofre um acidente grave, né? Quando atravessa o Oceano Atlântico. Quando essas ideias chegam à psicologia americana, elas sofrem, uma das maiores mutações acadêmicas relatadas nas nossas fontes. Uma fusão meio bizarra, eu diria. Muito. De uma hora para outra, estudantes e até autores começam a usar psicologia humanista e fenomenologia existencial, de forma totalmente intercambiável. Como se fosse a mesma coisa. E o artigo assinado pelas pesquisadoras Feijó e Matar faz um ataque frontal e super fundamentado a essa fusão irresponsável. A confusão ganhou tração ali entre os anos 50 e 60. Figuras proeminentes como o psicólogo americano Rollo May ajudaram a popularizar o termo existencial humanista. Mas por que eles fizeram isso? Qual era o objetivo? Contextualmente, o ímpeto era de criar um movimento político unificado na academia para bater de frente com o predomínio da psicoanálise e do behaviorismo da época. A consequência nefasta, foi a tentativa de costurar o otimismo norte-americano pragmático com a desolação absoluta da filosofia europeia. É uma fusão forçada entre perspectivas inconciliáveis, né? Porque vamos pegar a psicologia humanista tradicional. É capitaneada pelo Carl Rogers e pelo Abraham Maslow. Ela trabalha essencialmente com a imagem de uma semente botânica inata. Sim, aquela ideia do potencial interno. Exato. A teoria afirma que no núcleo de cada indivíduo existe um potencial latente e direcional para o bem, um self autêntico. Na abordagem centrada na pessoa, do Rogers, o papel do terapeuta é quase o de um jardineiro empático. Se a terapia oferecer 3 condições de solo, que seriam empatia, congruência e consideração positiva incondicional. A semente desabrocha. Inevitavelmente, a semente de autorrealização vai desabrochar. Mas a leitura do existencialismo do Sartre e do Kierkegaard,
Cara, joga uma bomba atômica nesse jardim perfeito. O terreno é devastado pelas premissas opostas. A perspectiva fenomenológico-existencial não só questiona como ela nega veementemente a existência de qualquer semente. Não há determinismo biológico ou espiritual que garantam que, no fundo, somos propensos à bondade ou ao desenvolvimento saudável. Sabe que isso me deixa perplexo ao visualizar a aplicação disso num consultório. Se a base existencialista adota o princípio do Sartre de que a existência precede a essência, a implicação é de que quando a gente é atirado no mundo, o nosso terreno interno está completamente vazio e árido. Completamente vazio. O existencialismo está avisando que não tem natureza humana fundamental aguardando a gente no fundo do poço. O terreno é caracterizado por pura indeterminação. E olha só, é dessa indeterminação crônica que nasce a angústia. O sofrimento existencial não surge de um suposto bloqueio que nos impede de desabrochar a pessoa brilhante que nascemos para ser. O sofrimento vem do terror absoluto de sermos os únicos e exclusivos arquitetos responsáveis por cada tijolo colocado naquele lote vazio. Caramba, a responsabilidade é brutal. O ser humano é obrigado a fabricar a própria essência através da responsabilidade implacável das suas escolhas diárias. E a mudança de postura para quem atende um paciente é radical, né? O profissional deixa de ser o jardineiro paciente regando a semente e passa a ser uma testemunha. Uma testemunha do que exatamente? Uma testemunha que tenta ajudar a pessoa a suportar a vertigem da própria liberdade. A aversão a essas misturas teóricas era tão forte que a literatura cita expressamente a Carta sobre o Humanismo, um manifesto redigido pelo Heidegger. O objetivo explícito dele era isolar completamente a sua filosofia do Dasein de qualquer vestígio dessa metafísica otimista sobre potenciais inatos. Ele queria deixar bem claro que não tinha nada a ver com isso. E a implicação lógica do existencialismo puro exige que a pessoa haja num mundo material, né? Assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas não é um exercício de abstração mental. Não mesmo. Requer atitude. Mas discutir a liberdade e responsabilidade existencial de forma puramente retórica, sentados em poltronas muito confortáveis numa sala com isolamento acústico, é seguro até demais. E é tentando preencher esse vácuo da ação que o material nos apresenta um autor que simplesmente implodiu as paredes da clínica clássica, o Jacob Livy Moreno. O grande cérebro por trás da criação do psicodrama, e do sociodrama e da psicoterapia de grupo também. E o Moreno possuía uma autoconfiança teórica inabalável, sabe? Chegando a proclamar a própria obra como a terceira revolução psiquiátrica da história. Modesto ele, né? Super modesto. Mas a tese central dele é a de que a racionalização puramente verbal, onde o paciente apenas narra os seus problemas para o analista, não tem força para romper a paralisia existencial profunda. Ficar só falando não resolve. Exato. A virada psíquica e a verdadeira alteração da identidade exigem a ação corpórea, espontânea e imediata. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ampliando aquela nossa linha de raciocínio, das analogias, o psicodrama atua como quem percebe o absurdo que é alguém tentar aprender a andar de bicicleta lendo 100 tratados de física do equilíbrio. Perfeito. O terapeuta moreniano interfere e diz tipo, a verbalização não é suficiente. Suba na bicicleta real agora. Comece a pedalar aqui, no meio da sala, na frente dos outros. Se você se desequilibrar, cair e ralar um joelho, o material do seu medo vai se concretizar ali, no sangue, no exato momento. O nível de exposição psíquica no psicodrama é assustadoramente alto. Moreno usa a estrutura física de um palco, né? Ele recruta os chamados egos auxiliares, que são frequentemente outros participantes do grupo ou coterapeutas, para encarnar figuras centrais e conflituosas da história daquele protagonista. Ele exige que as situações não sejam narradas no passado, mas vividas como um fenômeno cênico no tempo presente. Mas espera aí, isso levanta um obstáculo imediato sob a ótica da psicologia clássica. Se a gente olhar para a tradição psicoanalítica, o Freud e companhia, atuar um conflito através do movimento físico, o famigerado acting out,
sempre foi classificado como uma regressão perigosa, Quase primitiva, né? irracional, um sintoma agudo de que as barreiras da linguagem falharam. Como a teoria do Moreno consegue justificar a ideia de que incentivar um paciente em desespero a explodir emocionalmente num palco é cura, e não uma incitação ao descontrole patológico? O que o Moreno opera é uma reinvenção categórica do significado da ação. No palco psicodramático, a ação física perde o caráter de fuga inconsciente. O diretor pede intencionalmente o que ele chama de iniciadores físicos. O que seria isso na prática? Posturas, movimentos bruscos e sons que consigam contornar a muralha de defesa intelectual do paciente. O intuito é desarticular o que Moreno denomina de conserva cultural, que são as couraças e respostas mecanizadas que a sociedade impôs ao sujeito. O corpo atua no ambiente de realidade ficcional segura para que a pessoa consiga destravar processos mentais e afetivos estagnados. E o objetivo terapêutico dessa desarticulação é o resgate de um conceito-chave na obra dele, que é a espontaneidade. Só que os textos definem espontaneidade não como tipo agir por impulso, bater a porta e sair, mas como a capacidade vital de fornecer respostas e soluções genuinamente novas para situações repetitivas e antigas. Outro ponto nevrálgico em que o Moreno subverte as tradições terapêuticas é na relação ali no espaço clínico. Ele descarta e critica ativamente o conceito freudiano de transferência. Aquela premissa de que o paciente estaria projetando, de forma distorcida, figuras parentais no analista. Ele tira isso de cena. Tira. E ele opõe a isso a ferramenta do TELE. O TELE pressupõe um encontro genuíno, bidirecional e corajoso no aqui e agora. Complementarmente, ele usa a técnica da realidade suplementar para que o paciente materialize no palco exatamente as atitudes que a covardia ou a tragédia negaram na vida real. Isso permite a famosa catarse de integração. Muito forte. O Moreno recruta a gravidade visceral da ação muscular. Contudo, o colapso humano nem sempre é derivado da incapacidade de agir. Diversos transtornos nascem da forma fraturada como o cérebro processa e recorta a própria realidade circundante. Sim, a percepção pura e simples. A maneira como a mente lida com a desorganização do mundo externo requer outro arcabouço. E é tentando estruturar a fenomenologia da percepção que a gente chega ao legado do Fritz Perls e da Gestalt-terapia. As referências bibliográficas, notadamente o trabalho analítico do Jorge Ponciano, revelam uma anatomia epistemológica incrivelmente arrojada na formação da Gestalt. Longe de surgir do nada, o Perls orquestrou uma fusão super elaborada de teorias de base, extraída da compreensão estrutural... Tipo a física e a biologia. Isso, a teoria de campo da física do Kurt Lewin e a teoria holística da biologia evolutiva do Smuts. E ele aliou isso a filosofias de base, entrelaçando elementos da fenomenologia, do humanismo e do existencialismo. As fontes listam até mesmo a absorção de princípios fundamentais do Zen budismo. Sabe que quando eu analiso essa teia interminável de inspirações tão divergentes, de física quântica a misticismo oriental, a dúvida prática grita na minha cabeça. Eu imagino qual seja. Um verdadeiro Frankenstein conceitual sem eixo clínico. A título de exemplo, como a compreensão teórica da percepção de figura e fundo, que a gente vê em livros de ilusões de ótica, se traduz numa intervenção capaz de tratar crises profundas de depressão ou pânico? Se a gente conectar isso com a imagem maior, a Gestalt esquiva-se de se tornar um Frankenstein teórico, porque ela amarra todas essas vertentes através do que eles denominam como a Gestalt clínica. Um foco estrito no fluxo do processo no presente. Ok, então tem um norte. Sim, um norte muito claro. Em sua ótica fenomenológica, o terapeuta gestaltista não mapeia a doença, mas investiga os mecanismos de interrupção do contato. A dinâmica de figura e fundo é vital. A figura representa a necessidade emergente e dominante que capta toda a nossa percepção. E o fundo? O fundo constitui a vastidão do contexto restante, as possibilidades marginais e a totalidade da existência que, temporariamente sai de foco. Traduzindo para o mundo real. Se alguém desenvolve crises agudas de ansiedade após sobreviver a um evento traumático violento,
O pavor cristalizado de que o evento se repetirá a qualquer segundo se torna uma figura com densidade esmagadora. Perfeito. Essa ameaça cega totalmente a pessoa para o seu fundo atual, que seria a constatação de que agora ela está no conforto da casa dela e o perigo iminente já passou. A doença ou o transtorno de comportamento, sobre a arquitetura da Gestalt, é conceituada meramente como um ajustamento criativo estagnado. O mecanismo fóbico, a couraça emocional, cumpriram magistralmente a função de garantir a sobrevivência no epicentro do trauma original. O patológico reside apenas no fato de a pessoa manter inalterada essa mesma armadura pesada durante tempos de paz absoluta. Ela continua lutando uma guerra que já acabou. Exato. O papel da intervenção não é dissecar o passado, mas sim confrontar a rigidez perceptiva imediata. A provocação visa destravar a chamada autorregulação organísmica, provocando o fecho da configuração inacabada para que a atual figura ameaçadora possa finalmente diluir-se em direção ao fundo, permitindo que as necessidades reais do aqui e agora ocupem a percepção. Entender o sintoma como uma estratégia de proteção envelhecida faz imenso sentido clínico quando o desarranjo está na percepção distorcida que a pessoa tem do ambiente. Entretanto, esse modelo encontra sua barreira mais formidável quando testado em situações limite. Que é onde a coisa fica densa de verdade. Sim, e quando o fundo perceptivo, ou seja, o contexto no qual a pessoa está mergulhada, não for uma fantasia trancada no passado. Se a realidade imposta àquele indivíduo for um cenário intransponível de horror absoluto e ausência de saídas materiais, como advogar conceitos como autorregulação ou ajustamento criativo? Aí adentramos na dimensão mais sombria e talvez na mais revolucionária contribuição da nossa lista de referências. Chegamos à obra de Viktor Frankl, fundador da terceira escola vienese de psicoterapia, mundialmente reconhecida como logoterapia. Que homem! Uma história de vida indescritível. A construção teórica de Frankl se recusa a ser lida separada das provações mais atrozes de sua própria biografia. Ele possuía um brilhante futuro como neurologista e psiquiatra na Áustria, até ter cada faceta da sua vida dilacerada e submetida à provação literal dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E foi no pior reduto da história humana que o Frankl constatou que as suas hipóteses psicológicas eram blindadas contra o terror mais extremo. As fontes destacam repetidamente essa premissa que alicerça a logoterapia. Carcereiros e ditadores têm o poder de extrair à força a família, as posses, o prestígio acadêmico, a saúde física e a dignidade de um sujeito. Eles tiram tudo. Mas são fundamentalmente incapazes de expropriar o que ele denominou como a liberdade última do homem. A liberdade de assumir uma atitude perante a fatalidade inalterável do sofrimento. É uma convicção assustadora, quase uma afronta às leis brutais do determinismo. Essa constatação consolida uma rebelião epistemológica sem precedentes em Viena. Historicamente, a psicanálise freudiana havia pavimentado o entendimento de que os humanos eram máquinas instigadas pela inevitável vontade de prazer. A psicologia do Adler afirmava que a mola mestra residia na vontade de poder. E o Frankl destitui ambas e instaura a tese inegociável de que a mais colossal força motivadora latente repousa no que ele nomeou como vontade de sentido. Ou seja, evitar a dor ou acumular prestígio não bastam. São insuficientes para reter a lucidez humana. O sujeito anseia desesperadamente que os seus infortúnios e sua travessia encerrem um propósito genuíno. A Fundação de Frankl alarga o espectro biopsicossocial do homem e o enraiza na admissão e elevação da dimensão espiritual ou esfera noética. Sabe o que eu acho interessante? A subversão analítica que ele provoca atua quase como uma engenharia mecânica reversa. Todos os gigantes do movimento behaviorista e da psicanálise estavam com a cabeça debaixo do capô, mapeando neuroses da primeira infância e o jogo de parafusos da mente humana. Mexendo no motor.
interessados nos engates mecânicos, né? Ao passo que o Viktor Frankl simplesmente entrou no carro, sentou no banco e passou a perguntar: qual é, afinal, o destino da nossa rota? Se estamos sem a clareza de um destino, qual seria a serventia de possuir engrenagens perfeitamente ajustadas e rodando na marcha lenta do desespero silencioso? Uma mudança de perspectiva brilhante. Agora, tem um protocolo de manejo prático da logoterapia retratado nos arquivos que, cara, inicialmente esbarra numa dissonância afetiva cortante. A derreflexão é descrita como a arte analítica de forçar a pessoa a arrancar a lupa que amplia obsessivamente as próprias neuroses. Contudo, a técnica que alicerça isso é a aplicação aguda do senso de humor. E isso choca muita gente. Diante da brutalidade excruciante de relatar atrocidades vivenciadas na guerra, a inclusão de humor no ambiente do tratamento não soa clinicamente insensível ou alienante. Para destrinchar esse paradoxo, a gente não pode ancorar numa visão banal de comédia, sabe? A chave reside na profunda mecânica por trás da capacidade do riso humano. O humor em Frankl jamais representa o escape de quem varre poeiras de traumas para sobre o tapete. Ele defende que a gargalhada funciona como a suprema e cortante arma da alma na ferrenha guerra individual por sua preservação. Rir como um ato de resistência. Quando alguém submerso nas trevas retira energia para elaborar sátira das engrenagens ilógicas, ou rir do próprio sofrimento, ou ridicularizar o algoz, este movimento inaugura uma fenda que Frankl chamou de autodistanciamento. A mente sinaliza empiricamente de que ela recusa tornar-se mera estatística servil nas jaulas dos condicionamentos de dor. Trata-se, efetivamente, da mais indiscutível demonstração de posse soberana do homem em cima dos estilhaços do próprio calvário existencial que lhe restou. E, a partir dessa autossoberania, torna-se realizável a ascensão ao próximo patamar na teoria de Frankl, a autotranscendência. A necessidade de devotar a existência a algo fora de si mesmo. Exato, podendo ser por intermédio de uma causa, trabalho artístico, ou amor e defesa de alguém. Mas tem um consolo árido neste teorema que me marcou imensamente na nossa pesquisa. A constatação final de Frankl de que o sentido escapa categoricamente da invencionice benevolente das prescrições reconfortantes da autoajuda. Totalmente. O sentido é descoberto e não inventado em pensamentos estéreis. A gente não pode fabricar sentido como uma pílula. Os significados estão aí, atrelados a cada desafio silencioso jogado pelo mundo. Precisamos arregaçar as mangas e encontrá-los nas frestas implacáveis através das responsabilidades imediatas que a vida exige. Essa constatação severa pavimenta e interliga toda a nossa expedição teórica de hoje. Quando nos distanciamos para olhar no mapa clínico com perspectiva, entendemos por que esse arcabouço sobreviveu ao século XX sem esmorecer. E recapitulando rápido para quem nos escuta, a gente começou com o Russell querendo isolar o fenômeno. Depois o Heidegger empurrando a gente para a lama fática da realidade, dizendo que somos o estar no mundo. Vimos a briga entre a semente do humanismo e o terreno vazio e angustiante do existencialismo. Passamos pelo Moreno, que tirou a dor da poltrona e jogou no palco muscular do psicodrama. Entendemos a gestalt do Perros, destravar a figura e o fundo congelados no agora. E, claro, a logoterapia do Frankl e a vontade inquebrável de sentido no meio do inferno. E sabe, entender que essas correntes não são a mesma coisa com nomes diferentes é o atalho definitivo para a maturidade de qualquer estudante ou profissional da área. Isso afeta todo mundo, viu? Porque no fim das contas, quando um amigo seu liga chorando de madrugada, ou quando você mesmo passa por um luto terrível, a forma como você tenta resolver isso dita qual dessas visões você está adotando inconscientemente. Você vai cavar o passado, vai buscar sentido no sofrimento atual, vai abraçar inconscientemente a dor. Todos nós recitamos fórmulas inconscientes. Exato. E para fechar o nosso papo, eu queria deixar um pensamento provocativo que está lá nos arquivos finais do Frankl, que eu acho que serve para os dias de hoje. Manda. As fontes de logoterapia alertam que o mundo de hoje sofre de um grave vazio existencial, alimentado por essa constante pressão por desempenho e falta de tradições. A provocação que fica para nossa audiência refletir é a seguinte:
Será que essa nossa obsessão contemporânea por autorrealização ininterrupta, por desenvolvimento de potencial absoluto e coaches de autoaperfeiçoamento... Que são as velhas promessas da psicologia humanista, né? Exatamente. Será que essa pressão toda não se tornou, na verdade, a própria causa dessa sobrecarga e desse vazio existencial que o existencialismo e a logoterapia estão tentando curar hoje? Olha, uma ironia cortante das fontes, e é uma reflexão essencial sobre se estamos consertando o motor ou ignorando a estrada. Fica aí o questionamento para o pessoal processar. Perfeito, vamos encerrando por aqui. Um abraço para quem mergulhou nessa densidade toda com a gente e até a próxima discussão profunda.